Glória a Deus. E esse rei que está voltando é Jesus para arrebatar a igreja. Amém? Crianças podem vir à frente para a gente orar. 1948, irmãos, foi o grande sinal que Jesus deixou. Aconteceu em 1948. Jesus disse: quando a figueira voltasse a florescer e dar frutos, fazendo referência à nação de Israel. Em 1948, a nação de Israel foi oficialmente reconhecida como nação novamente e dada a ela a terra da Palestina. Aí Jesus disse o seguinte, que não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Então, quando nós olhamos o que é uma geração nos tempos atuais, uma geração é considerada 80 anos. 80 anos é uma geração atual. 1948, mais 80 anos, os irmãos façam a conta, que é para não dizer que o pastor Welber marcou a data da vinda de Cristo. Mas Jesus disse que não passaria aquela geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, geração que nasceu em 1948, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, geração que nasceu em 1948 em diante. Muitos deles, ou a maioria, não vai provar a morte, vai ver o arrebatamento acontecer. Nós estamos cantando isso e é verdade. Qual das crianças que vai orar hoje? 1, 2, 3, quem levantou a mão? Cadê? Vem, Reila. Aleluias. Isso, pode deixar aí. Isso, fecha os olhos para você não nem atenção e fora com força. Jesus, obrigado por este dia. Obrigado para os meus amigos. Traz essa igreja para o céu. Cura a minha mãe. Amém. Glória a Deus, aleluias. As crianças podem retornar aos lugares. Quem sou eu para poder dizer que a oração de uma criança não foi completa, né? Pode não ter sido longa como a de um adulto, mas Deus sabe, Deus ouve. Queremos, enquanto abrimos as nossas Bíblias, no livro de Êxodo, capítulo de número 16. Êxodo, capítulo de número 16. Eu quero também aproveitar o momento para apresentar as pessoas que estão conosco. Presbítero José Geraldo, diaconisa Diomara e a Ágata, Roger e Isabelle. Onde estão? Levante a mão, onde estão aí? Onde estão esses irmãos? Ah, lá estão, glória a Deus. Quem está perto lá para poder receber com um abraço aí, no nome do Senhor Jesus, são bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja quer manifestar e dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus? Amém. Muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Livro de Êxodo, capítulo de número 16. Nós vamos ler versos 1 até o 4. Texto bíblico nos diz o seguinte: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Podeis tomar assentos. Nós estamos seguindo, irmãos, na nossa jornada. Na próxima quarta-feira, eu vou fazer um estudo para poder linkar, conectar todas essas mensagens juntas aqui, para seguirmos adiante. Então, convoco os irmãos que na próxima quarta-feira venham para a gente fazer então
essa ligação de todas as mensagens, nós vamos perceber que estamos numa caminhada pelo deserto, e é bíblico a gente comparar com o Novo Testamento, porque em várias citações do Novo Testamento nós vamos encontrar que essa jornada de Israel pelo deserto é sim uma comparação com a jornada da igreja. O Nelson Pernas está ali me olhando, ele pensa, pastor, o que aconteceu? Eu teria que estar esse fim de semana, aliás, ontem e hoje, pregando na igreja do pastor Isaías Pascoaletti, lá em São Paulo, mas tive que me submeter a uma tomografia computadorizada na sexta-feira. Aí chamei o pastor Isaías, dizendo da dificuldade, e ele soube entender a situação. Estamos esperando o resultado aí, mas se Deus quiser, não será nada complicado, mas eu tenho que, segunda-feira tem que estar de novo no médico, e depois quarta-feira tem que estar de novo ali, fazendo os exames aí. Eu fui conversar com alguns irmãos aí, e a irmã Sara já saiu de mim de quase que de pedra, pastor, vai cuidar sim. Eu queria não cuidar, que doutor, deixa isso aí, se a gente tiver de ir embora, tem que ter alguma desculpa. Mas então, graças a Deus estamos aqui, sei que os irmãos têm orado por mim, e com a oração dos irmãos nós vamos vencer. Vamos voltar então para o texto que nós acabamos de ler. Bom, vamos ver a ligação aqui, dentre as mensagens que pregamos atrás. Lógico que não vou vir fazendo recapitulação desde a primeira, mas vamos pelo menos desde a última para cá. Na última mensagem nós vimos que o povo de Israel tinha parado em Elim, onde encontraram um lugar de descanso. Eles tinham passado por Mara, mas vamos pelo menos as datas, os tempos, porque aqui no texto vai dizer um tempo determinado aqui, em que eles saíram, caminharam 3 dias até Mara. Agora, a data que vai dar é aos 15 dias do mês segundo, ou seja, 45 dias depois, isso contando no nosso calendário, os meses em Israel é ligeiramente diferente a quantidade de dias, mas no nosso calendário seria 45 dias depois, eles estão aonde? Estão agora de volta no deserto. Nós entendemos, Israel saiu do Egito para caminhar 3 dias para um lugar de adoração ao Senhor. E o interessante é que vai dizer aqui que pararam naquele deserto entre Elim e o Sinai. E nós sabemos pelo contexto bíblico que o plano de Deus era que Israel pudesse chegar ao Sinai para o lugar da adoração, mas isso é mensagem das próximas mensagens. Então o plano de Deus é que ele caminhasse até o Sinai, mas por causa de suas murmurações, houve interrupções do caminho. E aqui a Bíblia diz que partem de Elim, mas a Bíblia diz que toda a congregação chegou ao deserto de Sim. E nós começamos a mensagem deixando bem claro, irmãos, que depois de um descanso, pode ser que tenha um outro deserto para enfrentar. A vida do crente, às vezes ela vai de deserto a descanso, de descanso a outro deserto. Elim era um lugar de descanso, onde o povo esteve por pelo menos 30 dias. Quando nós olhamos as datas aqui, 3 dias depois chegaram a Mara, partiram de Mara e chegaram logo a Elim, que estava ali perto, no lugar onde havia oásis, onde havia fontes e palmeiras. Aí Deus providencia para o povo um lugar onde eles vão poder descansar. Porque agora, 45 dias depois, eles vão chegar estão dentro de um outro deserto. Então eles param primeiro ali naquele lugar de descanso. E aí nós aprendemos uma lição, irmãos. Deus muitas vezes, ele sabendo que há um deserto pela frente, ele nos dá um tempo de refrigério, um tempo de descanso. E esse tempo de descanso, esse tempo de refrigério que Deus te dá, é para você se preparar para os desertos que virão pela frente ainda. Virão outros desertos, virão outras provas, virão outras lutas. Mas o mesmo Deus que te levou a Elim, um lugar de descanso, permitiu que você siga até o deserto de Sim, ele te espera no Sinai para manifestar a sua glória.
Então a nossa jornada, irmãos, ela vai ser uma jornada em que nós teremos essas coisas. E teremos essas coisas por motivos muito claros que a mensagem vai deixar para nós aqui. É Deus nos provando, Deus nos orientando. Deserto de Sim é o lugar da escassez. Nós passamos por um lugar de palmeiras, de fontes de águas. Passamos por um lugar onde havia repouso, descanso, mas agora Deus diz, olha, eu vou te levar para um lugar de escassez, para te provar. O texto diz o seguinte, Deus estava provando ao povo, para ver se o povo seria fiel, para ver se o povo iria conectar tudo que Deus fez no passado, desde o livramento do Egito, mar vermelho se abrindo, águas amargas se tornando em águas doces, e depois fonte de palmeiras. Agora de repente encontra um novo deserto, e o que é que você faz quando de repente um novo deserto te surpreende, um novo problema te surpreende, quando de repente parecia que estava tudo em paz, aí muda de presidente, o presidente manda o ICE sair caçando todo mundo, apavorando todo mundo, e aí o que você faz agora? Um novo deserto chegou na sua vida, um novo momento chegou na sua vida. Aí você vai desesperar, você vai esquecer do Deus que abriu o mar vermelho, você vai esquecer do Deus que fez águas amargas se transformarem em água doce, do Deus que providenciou 12 fontes de água e 70 palmeiras para você descansar. E vai dizer, não, agora não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, agora Deus já não vai me ajudar, agora começou um novo deserto. Meu irmão, eu te digo uma coisa, é um novo deserto sim, mas depois do deserto vai ter uma presença gloriosa de Deus te esperando. Não deixe esse deserto te apavorar. Não deixe esse deserto te fazer desistir do Deus que te sustentou até aqui. Mas nós estamos aqui porque Deus nos guardou. Nós chegamos aqui até aqui porque Deus nos ajudou. Esta igreja, irmão, chegou até aqui. 43 anos de existência da igreja aqui neste local. É talvez a única igreja de imigrantes aqui nos Estados Unidos, que está há tanto tempo e no mesmo local. Tivemos 2 anos num local alugado, depois viemos para este local quando Deus prometeu nos dar este local. Aqui entramos, compramos o local, estamos aqui. Deus é quem nos tem guardado, irmãos. Então a minha jornada, a sua jornada, a nossa caminhada é uma caminhada de proteção de Deus, de cuidado de Deus. Então só porque chegou um novo deserto na sua vida, só porque você saiu de um lugar tão confortável, e provavelmente há 1 ano, há 2 anos atrás, a maioria dos irmãos estavam tão confortáveis nesse país, que estavam fazendo planos, vou comprar mais uma casa, vou comprar mais isso, eu vou prosperar, vou investir nisso, e de repente de uma hora para outra, aí agora o que eu faço? Vou desfazer de tudo, vender tudo, e vou embora desse país. Irmãos, isso é como Israel dizendo, saí do Egito, e agora por causa da falta de um pedaço de carne, ou de um pedaço de pão, eu vou voltar para o Egito. Eu vou voltar para o lugar da escravidão. Eu vou voltar para o lugar onde eu sofria. Lá eu estava sentado à beira de panela de carne. Mas não adianta sentar à beira de panela de carne, cozinhando para os egípcios. Você não esquece, Israel estava à beira de panela de carne, mas as mulheres eram cozinheiras dos egípcios, não era para eles comerem. Mas tinha pão, e quem vive só de pão? Então, irmãos, eles começam agora a reclamar e querer voltar exatamente para o mesmo lugar, onde eles sofreram tanto. O deserto de Sim ficava entre Elim e o Sinai, irmãos. Lá o povo teria a maior experiência que alguém já teve com Deus. Nem antes, nem depois disso, alguém teve uma experiência como aconteceu em Sinai, e é tema das próximas mensagens. Isso quebra, irmãos, aquela expectativa comum de que descanso significa fim das provas. E isso é um desejo de todos nós, né? Quem não quer chegar a um ponto e dizer, olha, agora cheguei num ponto da minha vida que eu não vou ter mais provas, que eu não vou ter mais luta. Irmãos, Elon Musk, essa semana, ele publicou no Twitter dele, ele colocou uma frase lá dizendo que dinheiro não é a razão da felicidade humana. O homem que talvez tenha mais dinheiro em cash no mundo,
E aquilo ali, os analistas entenderam, analisaram como um desabafo de uma alma que está infeliz. De uma alma infeliz, com tanto dinheiro e dizendo infeliz. Irmãos, nós não chegamos e não vamos chegar neste mundo, nós nunca vamos chegar a um ponto final de alcançarmos a paz neste mundo, de alcançarmos aquele ponto que a gente gostaria de chegar, que agora não tem mais problema. Não. O louvor fechou muito bem com o hino aqui. Não haverá mais noite onde? Ali. Não haverá mais clamor onde? Lá nos céus. Enquanto estivermos nesta vida, irmãos, vai ser de oásis no deserto, do deserto para a presença de Deus. Mas vamos seguindo adiante. Descanso não significa fim das provações, mas descanso vai falar que a provisão de Deus agora, ela virá através de uma dependência contínua. É isso, irmão. Depois de Elim, ainda há deserto. Quando o descanso não elimina a dependência. Porque desde o jardim do Éden, qual foi a forma do inimigo convencer Eva para depois levar a mensagem para Adão, para eles desobedecerem a Deus? Disseram, o dia que vocês comerem do fruto, vocês não vão mais depender de Deus, vocês serão como Ele. Então, o ser humano tem uma vontade de ser independente. A criança, ela vai crescendo doidinha para ficar independente. Quem aqui não desejou chegar aos 18 anos ou aos 21 para dizer, agora sou independente? Parece que todos nós, né? E eu só não vou pedir para levantar a mão. Quem agora que já está bem mais depois dos 21, que gostaria de voltar para a adolescência? Ele já até levantou a mão de uma vez. Ah, se pudéssemos voltar a ser adolescentes, a sermos crianças, a depender do pai e da mãe, a dizer, pai, eu preciso de você, mãe, eu preciso de você, mãe, me ajuda, me aconselha, me orienta. Quantos de nós gostaríamos de poder voltar atrás? Mas lá, quando estávamos ainda jovens, adolescentes, a gente queria ser independente. Israel queria ser independente. É isso que eles queriam. Eles pensaram que chegariam a um lugar onde não mais precisariam de Deus. Aí Deus disse, não, você está querendo ser independente de mim? Eu vou te levar para um outro deserto. Mas na vida espiritual, às vezes é assim. Quando Deus vê que o crente está querendo ser muito independente, Ele diz, vou te levar para um deserto, para você ver que você precisa de mim. Quem sabe Elias, quando venceu os profetas de Baal e de Azera, caiu fogo do céu, tudo acontece. Elias pensou, agora eu estou por cima mesmo. Ele vira e manda um recado para o rei, olha rei, vai correndo para casa, porque vai cair uma chuva agora. Vai cair uma tempestade, vai te pegar pelo caminho. Ele sobe para o monte, a Bíblia diz que ele ora, e aí vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele disse para o companheiro dele, olha, avisa para Acabe, para poder correr, porque essa nuvem não é a mão do homem não, essa nuvem é a mão de Deus. Então Elias agora está com tudo mesmo. Aí Deus diz, Elias, vou te levar para um deserto. E sabe o que é que levou Elias para um deserto? A ameaça de uma mulher. Ele matou, destruiu 850 profetas de Baal. Venceu 850 homens. Aí Jezabel manda um recado para ele, olha, avisa para ele que dentro de 24 horas eu acabo com a vida dele. Aí Elias vai para o deserto, vai caminhando do deserto adentro e diz, Senhor, eu quero morrer. Irmãos, às vezes o deserto leva a gente a querer até morrer, desistir de viver. Só que, irmãos, Elias, ele se pôs esperando em Deus. Deus, estou aqui. E aí Deus diz, Elias, você vai comer e continuar. Isso foi tema, só para ligando uma mensagem com outra aqui. Então depois de Elim, irmão, tem deserto. O descanso não elimina a dependência de Deus. E o Deus do oásis, o Deus do descanso, é o mesmo Deus do maná. Aí que diferença há, irmãos, entre o Deus do oásis? No oásis, Ele dá para a gente 30 dias para a gente ficar à vontade. 30 dias de descanso, relaxa, faz o que você quiser. Você não precisa, dentro do
do que se pode ser feito, né? Mas 30 dias agora, a nuvem parou por ali, a coluna de fogo parou por ali, 30 dias pelo menos, né? A Bíblia não diz o tempo, mas foram 45, tirando 3 iniciais, que tenham ficado 2 dias ali em Mara. Então, e depois mais o tempo que caminhou até assim. Então eu calculo pelo menos 30 dias ali, tranquilos. Aí Deus diz, agora eu preciso te levar para um outro lugar. Irmão, Deus quer nos levar um pouco mais adiante, irmãos. E nessa caminhada mais adiante, o Deus que cuida do nosso descanso, Ele cuida da formação do nosso caráter. Então aí é que está. Deus está trabalhando agora no caráter do povo. Porque Ele disse, eu vou fazer isso para provar vocês. Para ver o caráter. É muito fácil no oásis a gente dar glória a Deus. É muito fácil depois que o mar vermelho se abre, a gente saltar, pular e dançar. É muito fácil, mas eu quero ver quando você entra para um deserto adentro e olha para as suas provisões, já não tem mais nem um pedaço de pão. Já não tem mais o último sanduíche que você comeu, já endurecido. Não tem mais nada para você cozinhar e preparar, fazer um fogareiro no deserto. Aí não tem mais nada para comer. E quando acaba toda a provisão, o que é que você faz? O que é que fez Israel quando acabou a provisão, irmãos? Vamos dizer para a gente aprender com Israel, com os erros de Israel, e não cometer os mesmos erros. É para a gente entender que acabou a provisão, mas ainda existe um Deus. Ainda há um Deus. Eu não vou repetir o testemunho do meu pai, que um dia saiu de casa, posso resumir, que um dia saiu de casa, tinha acabado toda a provisão. Ele falou para minha mãe, eu estava lá com meus 5, 6 anos de idade, ele falou para minha mãe, olha, deixa para mais tarde, você mistura esse feijão que sobrou com um pouco de farinha e dá para os meninos comerem, porque eu só volto com a solução. E foi embora, pegou o trem, foi embora para Belo Horizonte só com a passagem de ida. E caminhou por Belo Horizonte o dia inteiro. Meu Deus, eu não tenho coragem de voltar para casa sem a solução. Mas ele conhecia Deus, irmãos. Ele voltou no final do dia com um caminhão daquele internacional, carregado de arroz, feijão, açúcar, farinha, banho, tudo que se precisava numa casa. Ele levou um caminhão cheio. É o Deus da provisão, irmãos. Às vezes Ele nos leva para o deserto, para dizer, olha, no meio do deserto, eu vou fazer chover pão do céu para você. Acredita, igreja, creia, irmãos. Você que está apavorado com o negócio de imigração, dessas coisas todas, creia na provisão de Deus, no cuidado de Deus. O problema do povo, irmão, na verdade, não era a falta de pão. Pastor, o senhor acabou de falar que acabou o pão, que não tinha mais o que comer. Mas o problema não era a falta de pão. Como o problema seu não é o problema da imigração. O problema seu não é o problema do emprego. Não é o problema da saúde. O problema era a falta de memória. Falta de lembrar. O Deus que fez milagres vai fazer de novo. Meus irmãos, o que você e eu precisamos? Nós precisamos de memória, de lembrar do que Deus já fez. As grandes vitórias que nós encontramos na Bíblia, elas partiram através de pessoas que tiveram memória. Gideão, no meio de lutas, de problemas, cercado de inimigos, a ponto que ele tinha que malhar o trigo dentro de um lagar, de um lugar fechado, escondido, porque o inimigo vinha e tomava tudo, roubava tudo. Aparece um anjo para ele, e quando ele começa a conversar com o anjo, sabe o que ele diz? Ele traz a memória. Ele disse, o Senhor é conosco. Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Onde estão as maravilhas? Quero conhecer as maravilhas de novo. Ele tinha memória das maravilhas. Jó, irmão, no meio do sofrimento, com 3 amigos que parecia mais inimigo do que amigos. Porque 3 amigos que foram ali para consolar e só acusava Jó. Acusou Jó de mentiroso, acusou os filhos de Jó de pecadores que morreram porque pecaram, acusou Jó que ele estava sofrendo porque merecia. E Jó foi engolindo tudo aquilo, até que de repente ele ativa a sua memória. E quando Jó ativa a sua memória, ele diz assim, quem me dera ser como nos dias antigos.
quando Deus estava comigo. Irmãos, quando nós ativamos a nossa memória, nós ativamos a capacidade de nós reagirmos ante o deserto ou no meio do deserto. Ah, quem me dera ser como nos tempos antigos. Agora está voltando, agora vai voltar tudo, irmãos, porque você ativou a memória. Lembra dos tempos passados, lembra do que Deus já fez para você. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo, irmãos. Deus não desiste de você. Você está quase desistindo de Deus, está quase desistindo de esperar em Deus. Não estou dizendo que está desistindo para ir para o mundo, mas está desistindo de achar que Deus vai te ajudar e resolver o seu problema. Mas Deus não desiste de você. Ative a sua memória. Mas o povo, ao invés disso, o que acontece? É o ciclo se repetindo. E o Novo Testamento vai falar disso várias vezes, mostrando que Israel repetia o mesmo ciclo. Na libertação, canta, louva, adora. Na provação, murmura. Na provisão, esquece. Cantou porque foi liberto, mas veio a primeira prova, murmurou. Veio outra prova, murmurou. Mas sempre que vem a abundância, esquece do que Deus já fez, do que Deus quer fazer, do que Deus está fazendo. E agora a murmuração, irmão, não é por água. A murmuração é por comida. O ser humano vai sempre descobrir alguma coisa, algum motivo para reclamar, para murmurar. E eles disseram, quem dera que a gente tivesse morrido no Egito. Irmãos, que tristeza. Preferir escravidão com comida do que liberdade com dependência. E hoje continua a mesma coisa. A pessoa prefere ser escravo desde que tenha abundância para comer, do que ser livre na dependência de Deus. Irmão, Jesus ensinou a orar uma oração mais simples que há. E tem gente que pensa que essa oração é para poder a gente ficar repetindo como se fosse uma reza. Não, a oração do Pai Nosso é uma oração para a gente basear nela e fazer a nossa própria oração. Quando ele diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está dizendo, viva na dependência do pão de cada dia. Ser grato pelo pão de cada dia. E eu às vezes oro esta oração. E quando estou orando esta oração, eu me lembro de que o que temos hoje para comer foi providenciado por Deus há milhares de anos atrás. Ele providenciou um planeta Terra capaz de produzir comida para 8 bilhões de habitantes atualmente, já passa de 8. E eu me lembro muito bem, na minha adolescência, estudando, quando a Terra possuía pouco mais de 3 bilhões de habitantes, e se falava, muito breve a gente vai estar em 5 bilhões de habitantes e não vai ter comida no planeta para 5 bilhões de habitantes. Já passou isso, vi chegar em 5, 6, 7, agora vi passar de 8, e Deus é o Deus da provisão. Só precisamos aprender a depender dele no dia a dia. Só que nós queremos acumular, e agora que entra, irmãos, a questão. Deus disse para Moisés, eu vou mandar pão do céu. Mas com um detalhe, eu vou mandar todo dia a porção certa. Cada um vai comer um gomer. Seria o quê? Uma marmita do dia, uma marmita que dê para almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. É o tamanho que cada um vai colher. E a Bíblia diz que quando veio a primeira vez, correu alguém na frente e foi colhendo. Ao invés de eu colher numa medida determinada por Deus, eu vou pegar um balde grande e encher. Encher um balde grande. Não vou falar o nome do Adivan, não, porque senão eu falar que é perseguição. Que toda vez eu falo. Tem gente que come muito mais do que ele, né, José? Mas sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que colheram um balde cheio, na hora que foi medir em casa, levou para dentro de casa. Na hora de preparar, mediu, só deu um gomer. O balde esvaziou. O balde desceu para a quantidade que ele precisava para aquele dia. Deus estava dizendo, não, você vai ter o do dia a dia. Você tem que aprender a depender de mim
dia após dia. Irmãos, é isso que nós precisamos: depender de Deus, esperar em Deus e saber que o Deus que providenciou hoje, Ele vai dar de novo amanhã. Deus, na sua misericórdia, nos tem dado, e para alguns tem dado abundância, que Ele já tem até para o ano que vem. Mas nem por isso, irmãos, é para a gente dizer: eu tenho até para o ano que vem, agora posso descansar, não preciso mais de Deus. Precisamos, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fez um balde cheio de maná diminuir e ficar do tamanho de uma marmita, Ele pode diminuir o que você tem para um ano inteiro, ou que você acha que dá para 10 anos. Deus diz: eu vou acabar com tudo para você aprender a depender de mim. Então é melhor a gente dizer: Senhor, eu continuo dependendo de mim, de Ti, Senhor, abençoa o que eu tenho, Te agradeço pelo que o Senhor me deu, que já dá para 10 anos, mas eu quero, Senhor, estar dependendo de Ti no dia após dia. É isso, maná é ensinar a depender de Deus. A palavra maná significa literalmente: o que é isso? Então, quando eles chegaram de manhã, levantaram de manhã, a terra coberta da coisa, eles disseram: maná, maná, maná. Que quer dizer: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles não sabiam o que eram. Aí Moisés disse: é o pão que Deus mandou do céu para você. E sabe o que a Bíblia diz lá nos Salmos? A Bíblia diz que aquilo é pão de anjo. Pão dos anjos. Então, de alguma forma, nós podemos afirmar que os anjos comem aquilo no céu. Então nós vamos comer no céu, porque a Bíblia diz que aquele que vencer, darei de comer do maná escondido. Então lá no céu nós vamos conhecer o que era aquele. A Bíblia diz que era doce como mel. Parecia pão de mel. Quem se lembra das padarias brasileiras que vendia pão de mel? Nunca mais encontro. Aqui na América eu não encontro aquilo. Eu, quando vou ao Brasil, procuro, porque onde é que tem pão de mel aqui? É gostoso demais, irmão, pão de mel. Dia que eu for lá, se eu encontrar, eu vou trazer um punhado aqui para poder os irmãos provarem o que é pão de mel aqui. Aí eu disponho no café da manhã aqui e a gente parte para cada um pegar um pedacinho para provar, que não vai dar para trazer para a igreja inteira um. Mas, irmãos, maná é provisão de Deus, dependência diária. Maná é coisa inexplicável, porque a provisão de Deus é inexplicável. Deus vai te socorrer de uma forma inexplicável. Tome isso, irmãos, como uma palavra de Deus para você. Ele vai te socorrer de uma forma inexplicável. A gente fica tentando descobrir, mas como é que Deus vai fazer? Como é que tem? Não dá para explicar Deus, irmãos. Ninguém explica Deus. É impossível de controlar também. A provisão de Deus, ela foge ao nosso controle. Não adianta dizer: eu vou guardar muito, vou colher bastante. A Bíblia diz que quem guardou muito e deixou sobrar para outro dia, fala que apodreceu, deu bicho. Mas olha como é a provisão de Deus. Sábado o povo de Israel tinha que descansar. Aí Moisés falou: olha, no sábado vocês pegam o dobro. Moisés vai apodrecer de novo. A gente fez isso na segunda-feira e apodreceu. Não, hoje você pode guardar, que não vai dar problema nenhum. Irmãos, quando é de Deus, irmãos, o que você guarda não apodrece. Quando a bênção é de Deus na sua vida, quando Deus começa a te dar, e não é de sexta para sábado, Deus às vezes te dá: eu vou te dar agora que dê para o mês inteiro, eu vou te dar agora para o ano que vem, eu vou abençoar a sua vida, que você vai ter dinheiro, você vai ter recursos para o ano que vem, para o outro ano. Se foi Deus que deu, não vai apodrecer. Se foi Deus que deu, aquilo que Ele te deu é seu. Não tem ninguém que vai prejudicar, fazer apodrecer aquilo que Deus te deu, não, irmão. É bênção de Deus na sua vida. Ele quis te prosperar. Então aceite a prosperação, a prosperidade. Agradeça a Deus pela prosperidade que Ele dá. Maná não podia estocar, não podia garantir para o dia da manhã. Uma reserva espiritual, irmãos. E aí nós trazemos para o pão de Deus. Porque Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o alimento de Deus, o alimento espiritual, não dá para a gente estocar para o resto da vida. Não dá para vir num domingo a mensagem: opa, a mensagem foi boa, agora eu posso ficar o resto do mês sem vir para o culto. Não, irmãos. O alimento que Deus dá é para a gente alimentar constantemente, com frequência, alimentar da palavra de Deus. Deus está ensinando a Israel que eles precisavam confiar diariamente, depender continuamente e obedecer mesmo sem entender.
Israel não estava entendendo, mas como é que é isso? Que eu não posso colher, tem tanto aqui, eu não posso colher um balde cheio. Deus disse, você não precisa de um balde cheio. Você precisa de uma marmita para o almoço e de outra marmita para a janta. É tudo que você precisa. Então, irmão, tem hora que Deus dá o balde cheio para guardar para o sábado, para guardar para a semana que vem, para a semana. Mas no dia a dia Ele quer essa dependência. Mas o paralelo com a jornada da igreja, irmão. Jesus, ele disse no capítulo 6 de João, eu sou o pão vivo. Pão que desceu do céu, alimento de Deus, provisão. Maná era provisão temporária, Jesus é a provisão definitiva. A gente alimenta de Cristo, Ele passa a viver em nós. João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. A igreja, ela não caminha, irmãos, de oásis em oásis, mas ela caminha na dependência de Deus. E se for de oásis a deserto, de deserto a oásis, ou deserto à presença de Deus, nós vamos seguindo. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, não o pão do mês, não o pão acumulado, não o pão, mas é o pão diário. Êxodo 16, irmão, tem um paralelo enorme com o Sermão do Monte. Depois em casa, tome a Bíblia e leia Êxodo 16, depois leia Mateus capítulo 5 e 6, os irmãos vão ver como há um paralelo muito grande. A igreja também, irmãos, ela vive de desertos e oásis. O imigrante hoje que atravessa um deserto, mas pode ter certeza, há um oásis mais adiante. Estamos certos, irmãos, de que depois do deserto vai ter um oásis, e se não tiver um oásis, vai ter o Sinai. Sinai é a presença de Deus, onde a glória de Deus, o Shekinah de Deus vai se manifestar na sua vida. Então, tempo de deserto, irmão, ela não prova que Deus nos abandonou, não. Tempo de deserto, irmão, é simplesmente a sala de aula da dependência de Deus. Então, diz, agora eu vou te levar para uma sala de aula, onde você vai aprender a depender de mim. E leva o crente para a sala de aula. Aí no deserto, a gente não tem outra saída. O que é que eles iam poder fazer no deserto? Voltar para o Egito? Eles não tinham comida para poder caminhar até no Egito. Eles já tinham caminhado 45 dias. Como é que vão fazer agora? Caminhar 45 dias de volta sem comida? Não tem jeito. Paro de servir a Deus, vou ficar aqui no deserto. Vai morrer assim mesmo. Então, irmãos, a gente entra na sala de aula de Deus e Deus nos leva numa posição que a gente não tem outra coisa a fazer a não ser confiar nele. Não há outra coisa. Então, quando você chegar numa situação, meu irmão, que você não tiver outra coisa a fazer a não ser confiar em Deus, dê graças a Deus por isso. Porque Deus está te obrigando a confiar nele, porque Ele quer resolver o seu problema. Ele quer resolver. Não estava podendo resolver porque você estava confiado na merenda que estava no embornal. Você estava confiado na água que ainda tinha no cantil. Mas Deus quer resolver o problema. Ele diz, vou te levar para o deserto. A hora que acabar tudo, que não tiver. Você pode até murmurar, mas depois da murmuração, você vai ter que acalmar. E nosso Deus é tão misericordioso, irmãos, que no meio da murmuração, Ele não manda um raio do céu para matar a gente. Não. Ele diz, eu estou te entendendo. Eu estou entendendo como a fome está te fazendo murmurar. Como a preocupação com as coisas materiais está te fazendo murmurar. Mas eu vou deixar você murmurar um pouco até cansar. Até você vir descobrir que murmurar não está te levando a nada. E a partir daí, eu resolvo o seu problema. A partir daí você vai ter que ouvir a minha voz. Vai ter que ouvir o meu profeta. E aí Deus levanta Moisés e diz, Moisés, fala para o povo que hoje à tardinha eles vão ver a minha glória. E amanhã cedo vai ter pão do céu. À tardinha eu vou mandar carne. E a Bíblia diz que Deus fez assoprar um vento e veio codornizes arrastada pelo vento e encheu toda a região ali. Que eles puderam colher codornizes para comer à tardinha. E a partir do dia seguinte, agora tem pão do céu todo dia para você. Irmãos, é isso que Deus quer para mim e para você, para todos nós, irmãos. Nós já estamos salvos, porque recebemos a Cristo como Salvador. Mas ainda há uma jornada pelo deserto. Canaã ainda não foi alcançada. Para o povo de Israel, eles não tinham chegado em Canaã. Para a igreja, irmão, nós não chegamos ainda no arrebatamento. Está muito perto, mas não chegamos ainda. Mas se Deus quiser, nós vamos chegar. Pela misericórdia de Deus, Jesus vai nos dar
a vitória e nós vamos chegar. Nosso descanso não é aqui. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, que se Josué tivesse dado descanso ao povo, o povo não falaria de outra coisa, até hoje, a não ser do descanso que Josué deu. Mas Josué levou até a terra prometida, e eles descobriram que naquela terra, aqui neste mundo, não era ainda o lugar de descanso. Aí Miqueias vai profetizar lá. Aleluias. Então Miqueias, ele vai dizer: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então, um descanso, irmãos. A Bíblia diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Nós estamos caminhando para lá. Já fomos libertos deste mundo, do que equivale ao Egito. Vivemos agora na dependência de Deus pelo deserto. Mas essa igreja redimida, ela ainda é peregrina, caminhando em direção aos céus. Depois de Elim, Deus não prometeu abundância constante, mas fidelidade diária. E a minha pergunta é: você quer um alívio apenas da sua situação? Ou você quer ser moldado por Deus e viver na dependência dEle? Porque andar pelo deserto é ir sendo moldado por Deus, o nosso caráter, a nossa fé, a nossa dependência de Deus. O alívio te mantém parado em Elim, mas ser moldado, trabalhar de Deus, te leva através dos desertos da vida. Que Deus nos ajude. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o alimento, o pão da vida. Então quem ainda não tem este alimento espiritual, quem ainda não tem certeza dessa salvação, tudo o que precisa é entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu me entrego a Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a caminhar por esse deserto e chegar do outro lado em vitória, em nome de Jesus. E eu pergunto nesta manhã: alguém quer aceitar a Jesus como Salvador? Entregar a sua vida a Ele? Levante a mão como sinal onde você estiver. Levante a mão e diz: eu quero. Eu quero esse Jesus que me ajuda a atravessar os desertos da vida. Convido a igreja a estar de pés, porque nós vamos orar, e eu tenho certeza de que nesta manhã Deus falou a irmãos que estão atravessando desertos, quase querendo desistir, desanimar, e a palavra falou fundo ao seu coração. E você gostaria de receber uma oração e de vir aqui à frente orar. Eu quero orar por você, orar com você. Se você precisa hoje, se você tem atravessado momentos difíceis e quer hoje, confiado na palavra de Deus, dizer: Senhor, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, Senhor, eu vou continuar. Eu quero orar por você, orar com você. Pode vir aqui à frente e nós vamos orar. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Mas se a palavra tiver falado só com um, já está bom demais. Mas eu sei que a palavra falou e continua falando. Então aproveite o momento. Venha você dizer para Deus: Deus, Tua palavra falou comigo. Senhor, era o que eu precisava para não desanimar, para continuar. Não importa qual é o problema. Eu sei que por vezes, irmãos, a prova é grande, a luta é grande. Deus sabe quantas vezes você acorda no meio da noite preocupado: meu Deus, o que vai ser de mim? Se isso acontecer, se aquilo acontecer, o que vai ser de mim? Descansa no Senhor. Aqui está o Deus que cuida, que traz paz. Aleluias. Pastor Nilson, vem orar e eu vou estar orando junto com os irmãos. Aleluias. Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, meu Deus, oramos pelas pessoas que estão à frente, Pai, pedindo a Tua graça,
pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua intervenção na sua vida, Pai. Deus, que do seu alto e sublime trono contempla todos os moradores da terra, Pai. Contempla cada joelho dobrado, a cada coração que está humilhando-se na tua presença. Deus Todo-Poderoso, tu conhece o coração de cada um, tu conhece a luta de cada filho teu, Pai. Nós pedimos a tua intervenção, dá a tua graça, envia os teus anjos, Pai, para operar em favor dos teus filhos, em favor da tua igreja, em favor do teu povo. Guarda, Pai, o teu povo no teu esconderijo, para que o inimigo não ache. Cobre a tua igreja, Pai, debaixo do teu sangue vertido na cruz do Calvário, que a vitória é nossa, Pai amado. Em nome de Jesus, te oramos, Pai, e decretamos toda a sorte de bênção, decretamos toda a sorte de bênção sobre o teu povo, Pai. Abençoa grandemente a tua igreja, meu Deus, da saúde, da graça, da prosperidade, que o inimigo caia por terra. O inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário, por isso cremos na vitória, cremos no poder do teu nome, Senhor, que todas as flechas inflamadas do maligno não vai tocar no teu povo, não vai tocar na tua igreja. Cobre cada um com o teu sangue, esconde a tua igreja no teu esconderijo. Te oramos, Pai, pedindo a tua graça sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com nós, todos nós agora e sempre. Amém.